esta vitória frente ao Estrela da Amadora, o Benfica fecha os jogos de janeiro com 5 vitórias e um empate com eliminação nas grandes penalidades na Taça da Liga. Mas afinal, quais é que foram os jogadores que destacaram mais e aqueles que precisam de melhorar bastante? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Achei que seria interessante fazermos aqui uma rubrica mensal no qual analisávamos como é que tinha sido as performances dos jogadores, quem é que teve em destaque, quem é que precisa de melhorar. E acho que a melhor altura de começar isso é em janeiro. Quero saber se vocês gostam desta ideia, se querem que continue, se preferem que eu faça com um convidado e estamos aqui a abordar aqui quais é que são os lugares dos jogadores. Portanto, hoje vamos analisar então os 22 jogadores que estiveram em ação no Benfica neste mês de janeiro, que é um mês que acaba por ser algo ingrato, uma vez que está o mercado aberto, portanto há jogadores a sair, há outros jogadores a entrar e alguns deles não tiveram minutos suficientes, por isso é que há ali um patamar onde diz sem avaliação, porque de facto há poucos minutos de alguns jogadores. Mas atenção, e volto a reforçar isto que é bastante importante, estamos a analisar apenas o mês de janeiro, não durante a época inteira. E assim sendo, os únicos jogos que contam são o Aroca, vitória por 3-0, o Sporting Braga, triunfo por 3-2, o Rio Ave, goleada por 4-1, o Boa Vista, vitória por 2-0, o empate frente ao Estoril na Taça da Liga, que ditou a eliminação através da marca das grandes penalidades, e a goleada frente ao Estrela por 4-1. São estes os 6 jogos que vamos estar a analisar as performances e tentar perceber quem é que se destacou e quem é que precisa de fazer muito melhor no próximo mês. Mas sem mais longas, começamos primeiro com os jogadores sem avaliação. E não tem avaliação porque tiveram pouquíssimos minutos e não fazia grande sentido colocá-los aqui num patamar diferente. Temos Guedes, que já não está no plantel, fez 3 minutos, um jogo. Depois Chiquinho, fez 1 minuto, um jogo. Temos também Álvaro Carreras, que chegou há pouco tempo, tem 7 minutos num jogo. Também Alexander Bá, regressou ontem à competição, depois de lesão. Tem 15 minutos, um jogo apenas disputado. Rolaiser também, um jogo, 3 minutos. E há aqui depois um jogador que não vai ter avaliação, mas que participou em 2 partidas, que era mais nem menos do que David Neres, tem 16 minutos, também não é propriamente muito tempo de jogo, mas acaba por ter aqui uma assistência. Neste mês vai ficar aqui sem avaliação, mas espera-se obviamente que vá trepar aqui a hierarquia, porque de certeza absoluta que se apresentar a mesma magia, a mesma qualidade, vai rapidamente estar aqui numa boa fase, com certeza. Se é certo que estes 6 jogadores não tiveram assim grandes oportunidades e jogaram muito pouco, há aqui também outros 2 que não tiveram assim grandes oportunidades, apesar de em 6 jogos terem participado em 4. No entanto, Tomás Araújo com 35 minutos e Tiago Oveia com 52 também acabam por estar aqui a pedir mais oportunidades. Vamos ver se o mês de fevereiro vai ser um pouco mais simpático com estes 2 jogadores formados no Seixal, mas que precisam efetivamente de ter mais minutos para podermos fazer aqui uma análise sobre as suas performances, que esperemos obviamente que comece a melhorar, porque de facto têm talento e capacidade, e esperemos que Roger Schmidt comece a dar mais minutos a estes 2 jovens jogadores. Naturalmente, jogadores como Samuel Soares, Juan Bernat e Kasper Tengstedt não entram nesta tier list, porque não tiveram qualquer minuto neste mês de janeiro. Ao contrário deles, houve aqui 3 jogadores que acabaram por fazer os 90 minutos nestes 6 jogos. E começamos primeiro com o capitão Otamendi. Eu não tenho gostado muito de ver o Otamendi em janeiro, apesar dele até ter 2 golos marcados nos últimos 2 jogos. Tem estado aqui algo errático, a cometer alguns erros que não são habituais, alguns passos errados, alguns cortes não têm sido os melhores. Ainda assim, não tem estado horripilante, e também com os 2 golos marcados acaba por subir aqui um bocadinho a nota. Ainda assim, eu vou colocá-lo aqui, tem estado razoável, não me tem agradado muito a performance do nosso capitão, a ver se ele consegue melhorar um pouco em fevereiro para trazer não só a sua liderança, mas também a sua capacidade a nível defensivo de cortar tudo e mais alguma coisa. Seguimos para o nosso guardião, a Anatoly Turbin. Ele que também jogou todos os jogos e tem sido completamente decisivo. É certo que sofreu aqui alguns gols, 2 contra o Braga, 1 contra o Rio Ave, outro contra o Estoril e mais um frente ao Estrela, mas acabou por defender um sem número de outras chances
e tem estado a um excelente nível. Sem qualquer tipo de dúvidas, coloco aqui no patamar mais alto, como um dos jogadores em destaque neste mês. Tem sido absolutamente determinante esta temporada e este mês de janeiro não foi exceção. Turbin tem estado incrível. Obviamente que falha, como qualquer outro jogador, mas aquilo que ele defende é absolutamente extraordinário. Falta apenas e só mais um jogador que fez todos os jogos e todos os minutos neste mês de janeiro, que é nem mais nem menos do que António Silva, o nosso jovem central, que também não teve assim um mês absolutamente extraordinário, apesar de ter conseguido marcar aqui um golito frente ao Rio Ave. Também cometeu aqui alguns erros, o nosso quarteto defensivo não tem estado particularmente bem e, portanto, vou acabar por colocá-lo aqui junto ao seu companheiro de posição. Tanto António Silva como Otamendi podem e devem fazer um pouco melhor, apesar de não terem estado pessimamente. Acredito que têm capacidade para fazer um pouco mais. E depois temos estado a falar sobre os totalistas de janeiro. Vamos abordar aqui o trio de jogadores que tem saído do banco de suplentes com maior frequência. E começamos com Petar Musa. Foi aqui um bocadinho difícil de o colocar numa avaliação. Fiquei na dúvida no poucas oportunidades ou no precisa de melhorar. No entanto, Petar Musa teve uma coisa que nem Tiago Gouveia nem Tomás Araújo tiveram, que foi uma titularidade. O jogo contra o Estoril, onde fez 109 minutos e acabou por ter um desempenho muito abaixo das expectativas. Teve também um minuto frente ao Sporting Braga e Boa Vista e teve 18 no jogo contra o Aroca, no qual até conseguiu marcar um gol. No entanto, lá está, como teve uma oportunidade e não a soube aproveitar, eu vou colocá-lo aqui no precisa de melhorar, apesar de nós sabemos que vai acabar por ir melhorar, mas é para outra equipa, uma vez que vai sair ainda nesta janela de mercado. Passamos para Florentino Luís, ele que tem participado na maioria dos jogos, mas a sair quase sempre do banco. Apenas não jogou frente ao Estoril. Teve 12 minutos contra o Aroca, 18 contra o Sporting Braga, 27 contra o Rio Ave. Foi titular no jogo com o Boa Vista, fez 69 minutos e jogou frente ao Estrela 45 minutos. Eu tenho gostado de ver o Florentino Luís, tem acabado por aproveitar as suas chances. Ontem esteve muito bem e acredito que vai acabar por ter muitos minutos. Não tem estado extraordinário ou fabuloso, mas tem jogado o suficiente para eu colocá-lo aqui num patamar intermédio, ou seja, no está razoável. Esperemos que comece a ter mais minutos, mais oportunidades para continuar a demonstrar a sua qualidade, principalmente na recuperação de bolas. Falta fechar este trio com o Max Leonardo, reforço de inverno. Até agora o reforço que tem tido mais minutos, 84, 4 jogos disputados e uns incríveis 3 golos. Roger Schmidt ainda não lhe deu muitos minutos, mas ele tem sabido aproveitar os poucos minutos que tem tido. Apenas não marcou frente ao Estoril, de resto marcou sempre e eu vou colocá-lo aqui a atravessar uma boa fase. Esperemos que em fevereiro já tenha as suas titularidades e continue a demonstrar esta veia goleadora, porque de facto é um jogador que aparece sempre no sítio certo e gosta de molhar a sopa. Esperemos que em fevereiro seja uma sopa bastante grande com muitos golos. A partir de agora todos os jogadores fizeram 6 jogos e começamos a falar sobre o menino bonito da luz, João Neves. Ele que fez em todas as partidas 90 minutos, excetuando no jogo contra o Boa Vista, no qual fez apenas 5. Não fez nenhuma assistência, nenhum gol, mas é um jogador importantíssimo para o jogo do Benfica. É o verdadeiro coração desta equipa e tem sempre apresentado um bom nível quando é chamado a intervir e, portanto, obviamente que vai ter que estar aqui nos jogadores em destaque do mês de janeiro. João Neves tem sempre sido absolutamente incrível e merece todo o destaque. Vamos para o outro lado da moeda, para Morato. As coisas não têm corrido tão bem, 533 minutos em campo, apenas não foi totalista no jogo frente ao Estoril, onde fez 83 minutos, mas aqui a culpa não é particularmente dele, né? Ele é central, está a jogar lateral, aquilo que eu quero é que haja aqui um lateral de raiz naquela posição. O Morato obviamente está a fazer aquilo que pode, é esforçado, mas uma coisa é ser central, outra coisa é ser lateral. E o Morato, quando jogar a central, com certeza vai fazer muito melhores exibições. Seguimos para Ángel Di Maria. Tive alguma dificuldade em saber qual é que era o patamar do internacional argentino. Ele que fez 505 minutos em janeiro, 2 gols e 3 assistências. No entanto, tem sido algo inconstante, com algumas grandes exibições
e com outras onde não tem estado assim tão bem. Já sabemos que não faz pressão, mas é um jogador que pode decidir qualquer jogo, ou com passe ou com gol. Eu acabei por colocá-lo aqui a atravessar uma boa fase. Provavelmente, se tivesse metido aquele gol frente ao Estoril, que foi a bola ao ferro, eu tinha-o colocado nos destaques, mas o futebol não é de SIS. E Di Maria pode fazer melhor, tem qualidade para mais, tem um talento absurdo. Vamos colocá-lo aqui num patamar um pouco mais secundário, mas esperemos obviamente que em fevereiro ele consiga demonstrar toda a qualidade e apresentar um excelente nível. Vamos agora falar do homem dos golos bonitos. Se no mês passado conseguiu marcar um gol calcanhar, neste mês partiu um defesa do Braga, marcou um golaço e fez um grande jogo frente aos barcarenses. E ontem marcou um gol de bicicleta frente ao Estrela. É aqui um avançado que não gosta de golos fáceis, só gosta de marcar golaços. E neste mês de janeiro tem 373 minutos, 2 golos, 2 assistências. É aqui um jogador que tem estado a melhorar cada vez mais. O Arthur Cabral do início da temporada é completamente diferente deste. Obviamente que ainda pode fazer muito mais e melhor. Tentar começar a marcar golos um bocadinho mais simples para aumentar aqui o número de golos marcados. Mas fora de brincadeiras, é um jogador que tem estado a evoluir e eu vou colocá-lo aqui a atravessar uma boa fase. Neste mês de janeiro já fez aqui alguns bons jogos. O do Sporting Braga e o do Estrela são os que se destacam mais, mas tem estado na luta, tem feito por merecer oportunidades e tem então merecido aqui receber alguns elogios. Avançamos para Kokshu, um jogador que levantou aqui um grande debate no jogo de ontem frente ao Estrela. A verdade é que ele no mês de janeiro tem 451 minutos disputados, um gol marcado e 3 assistências. Já abordei um bocadinho isso ontem, se pode fazer mais, pode. No entanto, acho que as críticas também são algo excessivas. É um jogador que arrisca, faz vários passos progressivos com muito perigo e acaba por ser um jogador muito interessante, acho que tem talento. Obviamente que pode e deve dar mais, mas acho também aquilo que Roger Smith lhe está a pedir está a afetar um bocadinho as suas performances, porque o trabalho defensivo efetivamente não tem estado tão positivo, mas ofensivamente é de facto um médio que acrescenta e que acaba por ajudar a equipa. Sendo assim, vou colocá-lo aqui, tem estado razoável, mas com a certeza absoluta que é um jogador que pode melhorar ainda mais e conseguir apresentar um melhor nível da águia ao peito. É a vez agora de Rafa Silva, o jogador que numa jogada consegue-nos levar à loucura, noutra estamos a celebrar um grande gol dele. A verdade é que o antigo internacional português conta com 522 minutos em campo, 3 gols marcados e 3 assistências. Ele que acabou por ter um mês de janeiro bastante positivo, acaba por ser o jogador com mais ligação ao gol. E eu vou acabar por colocar aqui como um dos destaques deste mês de janeiro. Se podia estar ainda melhor, podia ter uma maior eficácia, aproveitar mais as oportunidades que lhe são dadas e conseguir aqui ter números ainda melhores. Mas de facto os números que ele teve em janeiro e as exibições que ele fez neste mês são claramente muito acima da média e obviamente que tem de estar aqui colocado num patamar superior, tal como João Neves e Turbino. Seguimos para o faz tudo, Frederic Auschens, ele que ontem já teve ali uma oportunidade de voltar às origens, de jogar a falso extremo, depois de João Mário ter sido substituído. Vamos lá ver se ele volta a essa posição onde se destacou bastante na temporada passada. Ele que tem jogado maioritariamente a lateral direito, fez a 526 minutos, com um gol marcado e uma assistência. Acaba por se adaptar a qualquer posição, dá tudo em campo, é um jogador extraordinário e obviamente que o vou colocar aqui a atravessar uma boa fase. É um jogador que espero eu que no mês de fevereiro já possa voltar àquela posição onde se destacou na temporada passada. Era bom sinal, era sinal que estava bem e que não era necessário mais nenhum tipo de adaptações, mas esperemos então que o norueguês consiga ainda apresentar um melhor nível no próximo mês. Acabei por deixar para o último aqui o nosso amigo João Mário. Foi propositado. Aqui o antigo internacional português conta com 495 minutos neste mês. Tem um golo e 2 assistências. Acaba por ter aqui números até simpáticos, tendo em conta as exibições têm estado muito longe daquilo que é exigido.
Não há aqui qualquer tipo de dúvidas, é um jogador que precisa de melhorar muito, precisa de fazer por merecer as muitas oportunidades que o Roger Schmidt lhe tem dado, que na minha opinião neste momento são algo injustas. Acho que há outros jogadores que merecem ter mais chances, mas dito isso, só espero que no próximo mês tenhamos o João Mário da temporada passada, com muitos golos, muitas assistências e que volte a exibir-se a um grande nível. Amigo, quer saber a tua opinião? Se achas que vale a pena fazer esta análise todos os meses para tentar perceber quais é que foram os jogadores que destacaram mais e aqueles que não estiveram tão bem? Quer saber também a tua opinião? Deixa na caixa de comentários quais é que são os jogadores que se destacaram mais e aqueles que têm de fazer melhor. Estou muito curioso para saber a tua opinião. E caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto e subscreve o canal. É muito importante contar com o teu apoio. E deixa na caixa de comentários #Análise a Janeiro. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.